Abra no livro do evangelista Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram: ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Pai, fala conosco através desta tua palavra. O Senhor conhece o meu caminho, o Senhor conhece o caminho do meu irmão, o Senhor conhece qual é a direção na nossa vida que nós estamos caminhando. Nos ajuda a acertar, nos ajuda a não nos afastar daquele que é o melhor caminho. O melhor caminho, o caminho que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Nós te agradecemos pelo que fizestes, pelo que vais fazer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar. Como é uma narrativa das muito conhecidas, na palavra de Deus, como tantas outras, nós entendemos com facilidade que esses dois homens que deixaram a cidade de Jerusalém e estavam indo, caminho, rumando para a aldeia de Emaús. Eles estavam a caminho avançando, eles estavam naquele caminho dando passos em direção a um outro mundo, a uma outra circunstância, a um lugar diferente, bem diferente daqueles que eles até então se encontravam. E a razão disso é que eles não estavam à vontade, eles não estavam, como nós podemos dizer, não estavam bem, não se sentiam bem agora, não estavam à vontade na cidade de Jerusalém. Alguma coisa os fez sair às pressas para um outro lugar. Alguma coisa foi o estopim, o motivo deles deixarem tudo aquilo a vida que eles tinham naquele lugar e tomarem um outro rumo, um outro caminho para irem para um outro lugar. Essa decisão de deixar um lugar
e partir para outro é comum nos nossos dias. Em nossa, eu diria, jornada espiritual, é muito comum isso. Quando o ambiente não nos satisfaz, quando não nos sentimos bem em determinados lugares, procuramos imediatamente nos deslocar dali, nos afastar dali. Quando um casamento não consegue permanecer de pé, a primeira decisão, o primeiro pensamento é a separação. Eu não vou perguntar aqui, responda para você mesmo, quantos de nós já não viveram um tempo que a separação parecia a única solução, o único caminho, a única maneira de tentar, né? Porque certas coisas nós tentamos resolver, mas de verdade não conseguimos resolver. Eu digo, quando um trabalho não está atendendo às nossas expectativas, a melhor solução é partir para outra empreitada. Não há nada de errado em procurar outros ambientes. Não há nada de errado em procurar outros cenários, outros palcos para representarmos, para vivermos, melhor dizendo, a nossa vida. O problema é quando a nossa partida é motivada por uma frustração, por um desapontamento. O problema é quando a nossa partida é provocada por um fracasso. Nesses casos, quem parte está desprezando, entendo eu, os valores espirituais que nos ensinam a permanecer no barco, mesmo quando a tempestade se torna violenta. De permanecer no barco, mesmo quando a tempestade a cada dia piora e não melhora, e não dá sinais que vai passar. É fácil citar o texto de Hebreus, que declara, Hebreus 10, 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem. É fácil dizer isso. A versão Almeida diz assim, nós não somos dos que desistem. Não, irmão, nós não somos dos que desistem. Falar é muito fácil. Mas muitos de nós já passamos por situações, por coisas na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa rua, na nossa família maior, na nossa parentela. E a gente cai nesse pensamento também, não, chega, para quê? Para que isso? Então, recitar Hebreus 10, 39 é fácil, mas na hora do aperto, a primeira porta que se abre torna-se para nós um caminho de fuga, um caminho de escape. E eu tenho percebido que não apenas os problemas, as dificuldades, os embaraços da vida têm nos feito partir, tem, diria eu, se referindo ao nosso contexto aqui, tem nos tirado da comunhão. Até mesmo as coisas naturais, os trabalhos que surgem, as atividades diárias, têm nos afastado, têm até mesmo esfriado o ânimo, a disposição e a paixão. Se você está me ouvindo bem, você está entendendo do que eu estou falando. As coisas, né? Você sabe que às vezes a gente se enfada até com coisa boa, a gente cansa até de uma situação bem confortável. O amor da igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, não aconteceu em razão dos problemas, das crises. O que fez o amor daquela igreja esfriar foi o sucesso da igreja, foi a prosperidade da igreja, foi a prosperidade do povo que ia naquela igreja.
Apocalipse 2:2 diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. A verdade é que há momentos em que o desejo de desaparecer, de buscar um refúgio, é maior, é mais forte do que mesmo, até mesmo do que a nossa fé. Isto é uma demonstração de que nós estamos perdendo a capacidade de resistir. Nós estamos perdendo a capacidade de lutar, de enfrentar as adversidades que crescem, que surgem no nosso caminhar. Mas eu e você não podemos nos esquecer de que é no campo de batalha que nós definimos a nossa qualidade ou a qualidade da nossa vida espiritual. Não é na prosperidade, não é no vento a favor, é sempre no campo de batalha, as escolhas, as decisões que vão definir, que vão determinar a qualidade da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual. Jesus começou o seu ministério num deserto árido, quente e frio, em jejum, privado da presença dos seus amigos e ainda por cima tendo como companhia o próprio Satanás. Onde é que está Jesus? Não, está lá com o diabo no deserto. Alguém que fizesse um histórico resumido disso, né? Podia ser mal interpretado, não é verdade? O patriarca Abraão começou a se tornar o pai de uma grande nação num deserto chamado Monte Moriá. Quem está me ouvindo, diga amém. Não podemos abrir mão de nosso compromisso para com o reino de Deus em razão de crise, em razão de problema e muito menos em razão do sucesso. Amém? Nós queremos sucesso, todo mundo quer sucesso, ninguém quer derrota, ninguém quer fracasso. E existe aí uma razão de, às vezes, nós esfriarmos, de nós não passamos a não servir mais a Deus e buscar mais a Deus e enfrentar, vai ficando muito fácil, eu vou para lá, eu vou para cá, o recurso, né? Não, eu vou trocar de mulher, pô. Aproveitar e pegar uma de 25 anos, a minha já está com 50, o step já está gasto, está toda quilometragem alta. Prosperidade, dinheiro, é fácil. Certas fugas vão ficando mais fáceis quanto mais recurso a gente tem. Então, os discípulos de Emaús não conseguiram resistir os perigos, as ameaças que aconteciam em Jerusalém. Eles presenciaram o sofrimento e os castigos e o abandono sofrido por Jesus. Eles viram aquele que ensinava sobre perdão e amor, a misericórdia, ser levado, pendurado, torturado e morto numa cruz. O que é isso, rapaz? Fizeram isso com ele, comigo? Vou me transformar em carne moída. E estas cenas chocaram o coração e fez a fé vacilar. Eles abandonaram a cidade de Jerusalém exatamente no dia da ressurreição. No dia que chegou uma notícia alvissareira, fantástica, que já estava previsto, já estava falado pelos profetas que ia acontecer, eles estavam saindo exatamente na hora que eles não deviam sair. Não tiveram nem mesmo a curiosidade, para não dizer a coragem, a paciência, para aguardar um pouco o cumprimento da promessa feita por Jesus. Como a gente diz, parece que deu um branco. Parece que a dor, a dificuldade, o medo, a insegurança, fez com que eles apagassem da cabeça deles essas coisas. Nenhum dos dois, não, nós já estamos aqui, que mal vai ter a gente ir embora amanhã? Vamos ficar. Vamos confirmar se essas mulheres estavam doidas, estavam piradas, eram muito apaixonadas por Jesus, ou se é verdade.
Mas quero que você ouça comigo que eles não simplesmente deixaram a cidade. Eles abriram mão de uma conquista. Eles abriram mão de uma possibilidade de viverem uma nova vida. Eles não abriram mão só de Jerusalém. Não, vamos sair de Jerusalém e vamos seguir de uma maneira positiva. Vamos anunciar o que Jesus mandou anunciar. Vamos pregar o que Jesus mandou pregar. Não. Saíram dominados por uma frustração, um desânimo, abalados e com o coração amargurado, amargando, melhor dizendo, um profundo sentimento de derrota. Um profundo sentimento de derrota. Ouça, meu irmão, por maiores que sejam as suas lutas, por maiores que sejam os seus desafios, tenha o cuidado de não tomar decisões precipitadas que possam levar você para longe do lugar da bênção de Deus. Deus abençoa quem Ele quer, onde quiser, em qualquer situação, Deus não está limitado. É verdade. Mas há certos lugares onde a bênção é certa. Nem todos os outros, onde Deus já abençoou A, B ou C, quer dizer que a bênção lá será certa. Porque abençoou A lá, porque foi a vontade de Deus para o A. Abençoou Deus ali, porque era o plano de Deus para B, para C, para D. Agora, há lugares onde a palavra de Deus diz que a bênção é certa para todo mundo que está naquele lugar. Não foi um lugar, os outros lugares, de uma certa maneira, foi uma certa exceção. Pô, amém, eu vou ficar confiante, eu vou acreditar, eu vou esperar em Deus, que Deus não pode fazer o que Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quer, Deus não está preso a nada. Aí você está numa situação, não, tu tem que ir na igreja agora, só na igreja que Deus vai te derramar a tua bênção. Não. Onde você está, Deus é socorro bem presente na hora da dificuldade, na hora do problema. Amém? Graças a Deus por isso. A ida para Emaús foi mais do que um deslocamento geográfico. Foi mais. Foi uma volta ao passado. Foi uma volta à velha vida. Foi uma volta aos velhos costumes. Estou pensando em pessoas que deixam a igreja, a casa de Deus, a comunhão, para irem para casa. Não é? Não, eu jamais vou deixar Jesus. Eu só não estou mais congregando, porque o templo sou eu, e você pode pegar a Bíblia e fazer uma arquitetura aí, uma montagem para validar ou avalizar a sua decisão de ser crente em casa, de ser sozinho em casa. Mas, na prática, o que acontece é outra coisa. Quando essa pessoa é renovada, ela volta para a igreja. Alguém que sai e aí dá tudo certo, ele não fica lá, ele não fica sozinho mais. Quando ele passa, ele tem aquela ação do Espírito Santo para ele voltar à comunhão, para ele voltar a estar junto. E eu fico olhando para esses homens aqui e me vendo aqui em muitas circunstâncias da minha vida, a falta de confiança, a falta de fé no futuro, eu digo assim, apagou a chama, esfriou o ânimo dos dois caminhantes. Isso acontece comigo e com você. A falta de confiança, a falta de fé faz apagar a chama. Eu não sei se você tem essa prática, eu não sei nem a sua experiência de vida, nem a sua experiência com Deus, mas fazer um autoexame e falar assim, gente, eu não estou bem, a minha chama. A gente se avalia muito rapidamente, eu estou sem dinheiro, né? Ô, irmão, não, estou duro, não tem, isso é mais fácil, né? Abre a carteira lá, Então, é mais fácil, mas será que a gente pode, você tem olhado para a sua vida e fala assim, gente, pô, a minha chama está apagando, o meu prazer está apagando, a minha disposição está apagando.
né? Eu amo a casa de Deus. Eu sei por que você está tendo dificuldade de ver a casa de Deus. Ah, eu amo a casa de Deus. Por que outras coisas estão prevalecendo no nosso coração? É porque a nossa chama está diminuindo, está apagando, está sendo sufocada, não é? Então, eles estavam voltando para o lugar onde imaginaram viver a mesma vida de antes. Emaús, para eles, era o lugar de lembrança, das lembranças, das alegrias. Mas Emaús, ouça, não afasta a frustração. Emaús não elimina a tristeza. Não sei se já falei para você, estava intermediando, tentando resolver um problema numa igreja de Nova Vida, com um pastor e tal. E estava falando com uma pessoa envolvida naquele drama todo, e eu perguntei para ele, o que você quer? O que você acha vai resolver o seu problema? Eu perguntei para aquele homem, o que você acha que vai resolver o seu problema? Ah, tá bom, o bispo vai lá e tira o pastor e dá um castigo para ele. Vai resolver seu problema? Você vai ficar em paz? Você vai seguir bem a sua vida? Você vai ter sossego? Aí ficou me olhando, não. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para Deus matar a sua mulher. Se a sua mulher morrer, você vai ficar bem, você vai ficar em paz, graças a Deus, sem vergonha, mereceu o castigo dela. Isso vai resolver a sua frustração? Pensa comigo. Claro que não, todos nós sabemos que não. Para certas situações, irmão, a única coisa que resolve, a única coisa que tira o peso, a única coisa que faz a gente avançar e caminhar, chama-se perdão. Perdão. Né? Ah, eu vou deixar na mão de Deus. Deus mata. A gente deixa na mão de Deus, mas dá uma receita para Deus agir. Aí, se Deus fizer o que a gente está pensando, é sinal que Deus agora está certo. Mas nós nos esquecemos que a pessoa mais pecadora, mais errada, pode se arrepender, pode mudar, e Deus vai abençoá-lo. Aí você fica assim, caramba, fulano está abençoando, sem vergonha, cretino, e eu estou aqui. É porque você está preso àquela mágoa, porque você não liberou perdão, e o outro se arrependeu. Não é que Deus passa a mão na cabeça. Para Deus fazer certas coisas, tem que se arrepender, irmão. Não se arrepender exteriormente. Porque se arrepender exteriormente é muito fácil. Oh, querida, me perdoa. Nunca mais vou bater em você. Me perdoa, foi sem querer. Te dei um tapa no rosto. Um mês depois, está dando de novo. Um outro mês está enfiando uma faca, metendo faca, matando. Porque aquela coisa foi só exterior. Porque exteriormente é muito simples, é muito fácil. Ah, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não é verdade? E assim nós fazemos também para com Deus. Os crentes são, nós, né? Nós, os crentes, tem que me incluir nisso. Nós somos muito peritos em... Né? Você já deve conhecer um crente que você fala assim, poxa, pelo amor de Deus, isso é um ator. As televisões estão perdendo para não contratar esse irmão para ser artista lá. Né? A gente cai na conversa dos caras, né? Os caras são bons. O senhor já caiu na conversa de um? Eu já caí na conversa de uns 40, 50, até perdi a conta. Gente que, né, faz um teatro. Quando também você dá o que aquela pessoa merece, o outro irmão te critica. Pô, o pastor está dando... Ele não sabe, ele não entende. Aí o pastor dá uma quente, duas fervendo. Sai daí, sem vergonha. Aí a irmãzinha fala assim, nossa, pastor não tem misericórdia. O que custava o pastor dar R$20 para aquele sem vergonha? Aí você não sabe que o pastor já deu 300, já deu um monte de coisa. E tudo é engano, mentira. Não é assim? No meu caminho, quero dizer para você que, infelizmente, Emaús continua existindo nos dias de hoje. Emaús não desapareceu do mapa.
Na minha jornada, no meu caminho como pastor, eu aprendi muitas, e tenho aprendido, ainda espero aprender muitas lições. Uma das que eu já aprendi é que não há neste mundo criado por Deus um lugar que atenda todas as nossas necessidades. Não existe um lugar no mundo, está me entendendo? Que acalme todas as nossas ansiedades e nos ofereça segurança e paz. Eu vou fazer isso, eu vou ter paz. Eu vou fazer aquilo, eu vou ter paz. Assim que isso acontecer, eu vou estar seguro. Não existe isso, não existe esse lugar. Não existe essa bênção que vai fazer isso, que vai produzir isso na minha vida, nem na sua vida. Por isso, queridos, nós precisamos exercitar os músculos da nossa fé para o lugar onde estamos e começar, então, a esse lugar a ser mexido. Não eu ser mexido, eu preciso exercitar os meus músculos para que esse lugar comece a tremer. Esse lugar onde eu estou lá enfrentando a minha dificuldade. Preciso exercitar os músculos da minha fé. Alguém falou comigo, o senhor está fazendo academia? Eu falei, estou fazendo academia. Aí eu olhei para a minha barriga, é mesmo, não parece que está fazendo academia nenhuma. E eu expliquei para a pessoa, olha, eu tenho que fazer aeróbico, eu tenho que fazer caminhada, bicicleta, esse que é o exercício para mim, para os problemas de saúde que eu tinha. Então, mas eu tomei a decisão de fazer a academia, não é para ficar assim, que nem um pastor Marcos Awad. O Rafael já está seguindo o meu mau exemplo, já tem uma barriga, nem nasceu o filho dele, já está barrigudo. Mas eu comecei a pensar assim nessa coisa das juntas, das pernas. Como eu pretendo ainda caminhar sem ninguém me segurar há muito tempo, não é? Como eu ainda espero manter assim um braço forte, sempre que eu faço levantamento de peso, eu penso nos meus netos, né? Tem que aguentar esses garotos no colo. Um tem 20 quilos, outro tem 20 e tantos quilos, né? Não é mole, não. Vem cá com seu avô. Aí pego com a mão assim. Aí quando eu faço isso, eu penso nessas coisas. Eu penso em a musculatura sustenta o seu corpo melhor, não sobrecarrega. Todo mundo sabe disso. A junta, a rótula. É um irmãozinho falando comigo aqui, da entrada do templo, tem que fazer uma operação no joelho, botar uma prótese no joelho. Por quê? Porque essa coisa do peso, né? Essa coisa da estrutura, às vezes, a vida de uma maneira, se você tiver uma vida muito sedentária, você vai ter um monte de problema que você podia ter evitado. Então, a minha motivação é essa, a exercitar os meus músculos para eu ter esse benefício. Eu estou dizendo que nós precisamos exercitar os músculos da nossa fé, quando o lugar onde estamos começar a tremer, a abalar, a nos dar uma insegurança. Você já teve essa experiência, está num lugar que tremeu? A gente fica num suspenso. A sensação de tranquilidade, de firmeza, não é? É no firme, é no terreno seguro. Então, querido, não se iluda. Não crie fantasias pensando que o novo lugar escolhido vai lhe dar tudo o que você precisa, porque não vai. Seja ele a sua casa, seja ele qualquer outro lugar. Um outro marido, uma outra situação. Não, agora vai. Não se conquista uma terra que mana leite e mel sem antes derrotar os adversários que moram nela. Está me ouvindo? Não se conquista essa terra. Deus podia fazer diferente, vai lá, a terra lá. Pronto, saiu todo mundo de lá. Caiu todo mundo duro, a terra abriu, engoliu todo mundo, ficou aquele grama bonito, tá maravilha. Mas não foi assim, vai lá, entra lá, pega lá, luta lá, expulsa aquele, expulsa o Jebuseu, o Jerureu, o Urubeu, sei lá, a raça toda estava lá. Briga, luta, esforço, exercício, fé, dependência, combate. Aí você conquista. A terra eu já dei. Aí o outro diz assim, mas não podia dar tudo pronto. Estava lendo uma postagem de um amigo meu, irmão em Cristo, diácono de uma igreja nossa, postando lá uma escola, eu acho que é lá do outro lado da Bahia, particular, em que a escola agora deu uma orientação para os alunos, os professores carregarem as mochilas dos alunos. Então, quando os alunos saem,
o professor tem que levar a mochila de todo mundo. Gente, que maluquice é essa? Que tipo, o que eles estão plantando na cabeça dessas crianças? Qual é a consequência de uma coisa dessa? Ah, foi para mostrar generosidade da igreja? Sim, é como você que faz tudo para o seu filho, faz tudo para a sua filha. Aí a sua filha está com 19 anos, está com 20, não sabe nem lavar o copo. Não sabe nem fazer arroz. Irmã, bota essa menina para trabalhar em casa, irmã. Ajuda ela. Porque um bom marido se conquista pelo estômago, não é não, irmã? Olha aí. Pois é, faz tudo na mão, tudo resolvido, tudo pronto, tudo isso, tudo aquilo. Ah, eu amo muito. Claro que ama, não há dúvida disso. Mas a gente depois pode sofrer uma decepção com tudo aquilo, uma frustração. Muitas vezes esta terra que mana leite e mel é exatamente aquela que nós já estamos vivendo. Às vezes sair de Jerusalém, às vezes ir para Emaús, é deixar a terra que Deus já nos prometeu. É porque tem problema, é porque tem luta, então a gente não quer lutar, não quer se firmar, não quer vencer, não quer superar, não quer prevalecer. A gente está sempre sonhando com uma outra terra, mas essa terra pode ser que a terra que você está, apesar de todos os inimigos e dificuldades, é exatamente a terra que vai manar leite e mel para a sua vida. Mas se você for embora dela, se você desistir dela, se você for para a cidade imaginada de Emaús, há um lugar que você não vai ter aqueles problemas. E aí acontece que muitas vezes o desejo de partir parece mais forte do que o de resistir. Então, a pior tragédia que pode acontecer ao acometer uma pessoa não é a perda de um bem, ou mesmo de um parente, ou até mesmo a perda da saúde. São situações bastante desconfortáveis. Mas a pior tragédia é perder a esperança. É se esquecer de que vivemos em razão das promessas feitas pelo Senhor. Quando você toma a decisão de partir, você está apagando as possibilidades das promessas de Deus se cumprirem na sua vida, irmão. Como eu já disse, hoje as bilheterias da vida não param de oferecer as passagens para Emaús. Essas passagens para Emaús continuam sendo compradas como alternativa para se fugir, se esconder das crises, das adversidades, que seja. Então, dentro do contexto desta narrativa, Emaús simboliza um lugar sem compromisso, um lugar sem luta, um lugar sem deserto, um lugar sem dificuldade. É isso que Emaús significa para muitos de nós. Ah, eu quero assim. Ouça, meu querido irmão, nós não fomos chamados para caminhar para a cidade de Emaús. Um crente pode dizer amém. Eu não fui chamado para caminhar para Emaús. Eu não fui chamado para fugir, para retroceder. Eu não fui chamado para voltar para um passado que Deus já me libertou. Fomos chamados para criar raízes que possibilitem às árvores da nossa vida produzir frutos em abundância. Uma árvore não vai chegar, se você arranca, ela não chega nunca a produzir fruto. Firmou, cresceu, deu folha, deu uma copa, agora vai, você arranca, bota em outro lugar. Aí você arranca, bota em outro lugar. Mas nós fomos chamados para ter uma vida abundante, para produzir frutos abundantes. Não fomos preparados, programados para a derrota. O nosso campo de batalha continua sendo a nossa Jerusalém, o lugar que nós
Deus nos colocou, o lugar que nós devemos estar, e as lutas sempre vão acontecer e acontecem em nossa Jerusalém. O ambiente onde a nossa vida acontece não é muito grande. A gente vive geograficamente em espaços pequenos, né? Eu moro num bairro, eu vivo aqui em Caxias, é um ambiente que eu estou, faz parte, são pequenos lugares. E ontem eu estava caminhando com a Kátia na ciclovia, estava a pé do lado lá, caminhando. E eu me lembrei do nosso irmão Ademar, porque eu sempre cruzei com o Ademar lá. Né? Eu sabia que o Ademar, sei que o Ademar está no hospital, está no CTI, está precisando de um milagre de Deus. Não é? A situação do nosso irmão é bastante exigente. Então, é aquele lugar pequeno que a gente vive e convive, que a gente tem memórias e lembranças, não é? Que a gente vive essas circunstâncias. Nós vamos lá num hortifruti comprar legume, caqui. Quem gosta de caqui? Gosta de caqui? O caqui está aí, ó. Ontem comi 3. Estava enjoado, estava sem fome. E a gente entra no hortifruti, a gente se lembra sempre da irmã Elza, da esposa de Jocelyn, que faleceu. Porque era um lugar que nós sempre nos cruzávamos. Né? Eu encontrava a irmã Elza lá, enchendo o carro dela de compra. Eu falei assim, pô, continua explorando a senhora, irmã Elza. Cheio de gente lá em casa, manda alguém carregar esse peso para a senhora. Ela ria e tal. Aí eu digo para cá, a gente nunca mais vai cruzar com ela, porque ela foi. Então, não tem isso do nosso mundo pequeno. Se você trabalha no centro do Rio de Janeiro, então você tem um ambiente lá, você mora aqui, você tem um ambiente aqui. Então, existem esses lugares, não é? Por exemplo, o nosso pequeno mundo, o nosso pequeno espaço, o nosso lar, a nossa casa, aquele ambiente ao redor do nosso lar, a nossa casa, o nosso trabalho, aqueles lugares em torno do nosso trabalho. E estes 2 lugares, eu digo, são os lugares dos nossos desafios. São os lugares das nossas lutas. E aí podemos acrescentar também a nossa comunidade cristã, a igreja, a nossa comunhão. Então, você está na igreja, você está em casa, você está no trabalho. E são nesses espaços que acontecem os desafios, que acontecem as lutas, acontecem os nossos confrontos. Mas eles são os lugares que Deus nos plantou. Deus não te plantou onde você foi plantado para você perder. Deus te plantou onde te plantou para você vencer. Ah, é fácil para o senhor falar isso. Mas não sou eu que estou falando isso. Isso não é uma ideia da minha cabeça, isso é uma verdade da palavra de Deus. Tem gente vencendo, passando por uma situação muito mais grave que você que está perdendo. Tem gente vencendo em situações muito mais complicadas do que aquela que você vive e não foram para Emaús. Decidiram ficar, decidiram permanecer, decidiram esperar a promessa de Deus, porque Jesus vai ressuscitar, então fica em Jerusalém. Pregar é muito bom, né? Falar é muito bom. Nós não somos dos que retrocedem, é fácil. Mas na prática, existe uma exigência, existe essa disposição. Na verdade, não fomos eleitos para viver uma vida, não fomos eleitos para viver uma vida sem dor. Não fomos chamados e eleitos e escolhidos para viver uma vida sem sofrimento. Não fomos chamados e escolhidos para viver uma vida sem aborrecimento. Essa ideia, esse ensino, ele é falso. Ele não se traduz, não encaixa com a realidade que todos nós vivemos.
Todos nós temos dores. E você sabe, as nossas dores físicas, também temos dores na alma, produzido por N coisas. A maioria delas, né? Em casa, no trabalho, na igreja. A gente faz, aí a pessoa não tem paciência. No trabalho você se dedica, você rala, você dá tudo lá, e aí o outro vem, o patrão não reconhece. Certas frustrações acontecem exatamente. Então, eu vou terminar. O importante dessa narrativa é que ela termina falando da volta dos 2 discípulos para a cidade de Jerusalém. O importante desse ensino é esse. Eles estavam já perto de Emaús, mas acabaram que bem perto de Emaús, eles voltaram para Jerusalém. Depois que os seus olhos foram abertos e que eles reconheceram quem estava falando com eles, eu digo que o coração deles mudou de cor. O coração deles foi iluminado. Perguntaram-se um ao outro, versículo 32, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Então, o que acontece depois dessa revelação? Versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ouça, meu irmão, a sua Jerusalém pode ser um lugar de lutas, de desencontros, de dor, de sofrimento, mas é também o lugar de encontro com a sua família, de encontro com seus irmãos, de uma vida abençoada. Será que não está na hora de você voltar para Jerusalém, irmão? Será que não está na hora de você voltar para a sua Jerusalém? Pense. Quantas coisas você deixou de fazer para a obra de Deus em razão de problemas que surgiram, de desejos pessoais e de uma acomodação. Você já notou que a gente sempre se preocupa em se acomodar bem? Né? Se você tem uma cama que você não fica bem acomodado, bem relaxado, você procura, né, a poltrona do carro, né? Estou bem. Se a poltrona não estiver bem, se você não estiver bem acomodado, uma viagem de 20 quilômetros já cansa. Mas bem acomodado, fica mais fácil. Eu dirijo o carro da minha mulher é baixinha, ela bota o banco de um jeito que eu não consigo entrar no carro com o banco que ela dirige. Então, do lado de fora, eu tenho que fazer o banco correr para eu poder entrar. Outra coisa também é que ela dirige com um banco bem elevado. O máximo que... Outro dia ela levantou, eu falei, não precisa arrancar a maçaneta não, a alavanca vai ficar aí. Aí eu não mexo nisso, porque tu vai ter que mexer em tanta... Mas eu dirijo lá, o carro dela, estou lá no teto, estou lá vendo até debaixo do carro na frente. Mas a gente não sempre procura uma posição melhor. Então, se acomodar é muito fácil. Eu diria que num determinado momento, se acomodar faz bem. Eu tenho um problema de dormir quando eu viajo de carro, né? Eu sempre que viajo de carro, e essa semana eu vou à Vila Velha de carro, eu não posso almoçar. Se eu viajar durante o dia, eu tenho que parar, comer uma fruta, tomar cafezinho, tal. Não posso encher o estômago. Por quê? Porque a digestão faz os meus olhinhos ter uma ligação com os olhos. A sua digestão tem? Então eu vou ali... Então eu evito isso, não é verdade? Eu evito ter não dar brecha para esse tipo de situação de dificuldade, não é verdade? Então a gente tem que... Para dirigir, eu procuro aprendi algumas coisas. Por exemplo, você com vontade de fazer xixi, você não dorme. Sabia disso? Eu dirigindo, Jesus, com vontade de fazer xixi, o zoião fica assim, ó. Tem um monte de técnica, não é verdade?
Às vezes você está desconfortável, também você não dorme. Tu fica pensando no problema, esquece, né? Então, assim, tem, às vezes na vida, o que nos dá, ou nos conduz, ou nos dá força, é realmente um incômodo. O que nos faz lutar, orar, vencer é um problema. É como eu já disse nessa igreja tantas vezes, está todo mundo dormindo, né? Tem um pastor que dizia que todo culto tem que ter um demônio. Eu já pedi tanto a Deus, Senhor, manda um demônio lá para a nossa igreja, lá nos cultos. Já viu? O irmãozinho está dormindo na pregação. Que luta para ouvir o bispo pregar. Ar-condicionado. Ninguém está achando o ar-condicionado frio hoje, não? Ninguém está reclamando do ar-condicionado hoje? Está um calor desumano, né, irmão, lá fora. Mas quando cai um endemoniado, o irmão que está dormindo, sai, Satanás! E vira uma fera. Pô. Há um avivamento na igreja quando um endemoniado, não é verdade? Então, um problema, uma dificuldade faz você cobrar ânimo, sai você daquela acomodação. Tentação grande. Ô Jesus, manda. O pessoal pedindo bênção, o pastor pedindo para mandar uns capirotos, como diz o outro. Quantas coisas você deixou de fazer para a obra de Deus? Pense, nós vamos tomar ceia. Em razão dos problemas que surgiram, em razão de desejos pessoais. Não, agora eu quero isso. Legal. Agora eu tomei uma decisão que eu vou. Eu ouvi aquele hino famoso, agora eu só vou gostar de quem gosta de mim. Agora eu não vou mais sofrer, agora eu não vou mais chorar. Só vou gostar de quem gosta de mim. Já cantou esse hino? Eu cantei. Quando não era crente, eu cantei. Depois eu não cantei mais. Tem uma história muito legal com essa música, né, do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana. Ele ficou viúvo, conhecia a esposa dele, que faleceu, e ele, aliás, a esposa dele foi que criou o Desperta Déboras. O trabalho de Desperta Déboras foi criado pela esposa já falecida do pastor Jeremias. E num período de 1 ano, ele tinha uma crise, porque ele se casou antes de 1 ano, e ele, contando isso, ele falou, você está muito angustiado. Ele contou assim numa reunião, poxa, se Deus pode curar você de uma dor, Deus pode curar você de uma dor do infarto, Deus pode curar você de uma dor da pedra renal, por que não pode curar uma dor da alma? Por que Deus não pode tirar essa dor da minha viuvez, do meu sentimento? Ele disse que estava dirigindo o carro dele, sentiu assim uma alegria muito grande, ele começou a cantar esse hino. Agora não, porque ele chorava todo dia, né? Agora não vou mais chorar, cansei de esperar. Agora eu só vou gostar de... Ele falou assim, eu fui tão abençoado por esse hino, porque ele achou que era um hino. E ele contou isso, dizendo assim, eu parei o carro e liguei para o meu irmão de sangue. Ô, fulano, então, quem que compôs esse hino? Que hino? Eu estou aqui, rapaz, eu senti uma bênção, uma força. A irmã dele falou assim, esse hino é bom, é do Roberto Carlos, esse hino. Isso é história, não, isso é fato. Isso é verdade. Essa experiência. Pastor Jeremias Pereira, se você tiver dúvidas, vai lá na igreja dele, 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, pergunta para ele, o meu pastor contou uma história, queria saber se é verdade. É verdade. Então, vamos terminar nossa palavra, nossa meditação, não é? Será que não está na hora de você voltar? Lembre-se do tempo que você era firme nas coisas de Deus. Você era fechado com as coisas de Deus. Estava em primeiro lugar na sua vida. Tempo em que você sentia prazer em servir, sentia prazer em se envolver, de se comprometer com os desafios da igreja, com os projetos da igreja. Pense, o que levou você a abrir mão destas bênçãos?
O que motivou você a tomar a decisão de partir para Emaús? Digo para você com carinho, está na hora de voltar. Não caminhe para o passado. Há um futuro reservado para você. Feche os olhos.